Oi, finalizando o terceiro capítulo com a parte 22. Deixe seu like e se inscreva para fechar com chave de ouro essa psicoleitura. Valeu! Hoje, a nossa exploração foca na página 155 de O Livro da Psicologia, mergulhando nas ideias de Guy Cornell sobre a comunicação ou a falta dela entre pais e filhos. É um tema que, olha, ressoa em muitas experiências. A missão é entender essa tal regra de silêncio que o Cornell identificou. Exatamente. Um tema bem profundo. Ok, vamos desembrulhar isso. Guy Cornell, né, um psicanalista franco-canadense, publicou Filhos do Silêncio lá em 1989. E o interessante é que antes disso, parece que a psicologia não dava tanta bola assim para a comunicação emocional entre homens. É verdade. Ele parte da própria experiência, sabe? Buscando a aprovação do pai e encontrando, bem, silêncio. E o que é fascinante aqui é que Cornell viu um padrão nisso. Não era só a história dele, né? Uhum. Muitos pais, segundo ele, têm uma dificuldade real em dar o afeto ou o reconhecimento que os filhos anseiam. E esse silêncio paterno, olha, não passa despercebido pelo filho, de jeito nenhum. Imagino que não. Ou ele se esforça ainda mais, sabe? Tentando arrancar essa aprovação, ou eventualmente desiste. Mas a marca desse silício fica gravada. E por que esse silêncio acontece? O que leva a isso? Cornell levanta algumas hipóteses, né? Sim, ele explora algumas possibilidades. Uma delas poderia ser uma coisa meio de competição entre egos masculinos, sabe? Competição. Como assim? Tipo, o pai talvez sinta, meio inconscientemente, que elogiar demais o filho, validar demais, diminuiria o próprio poder, a própria figura de autoridade. Entendi. E tem um outro lado também, né? Pela ótica do filho. E isso. Pela ótica do filho, se essa aprovação viesse muito fácil, talvez o pai perdesse aquele valor, sabe? Aquela aura de figura a ser impressionada, cujo reconhecimento realmente conta. Faz sentido essa dinâmica. E a cultura, imagino que pese bastante aí. Sem dúvida. Cornell aponta muito para isso. Para a questão cultural, para aquela ideia meio antiga, mas ainda presente, de que homem não pode ser forte e aberto emocionalmente ao mesmo tempo. Como se fosse uma coisa ou outra. Exato. E isso vira um entrave, um bloqueio grande na comunicação mais íntima. A fonte até menciona que a comunicação entre os pais e os filhos costuma caracterizar-se pelos silêncios. É quase uma norma, infelizmente. Nossa, e aqui é onde fica realmente interessante. Pensar nas consequências disso tudo. Cornell argumenta que é péssimo para todo mundo, né? É uma situação perde-perde, basicamente. Os pais perdem a chance de expressar afeto, de criar laços mais fortes. E os filhos? E os filhos são privados desse afeto, desse reconhecimento que é tão importante. Fica uma lacuna ali, um vazio emocional. E como essa ideia se encaixa, assim, no pensamento psicológico da época? Ele estava dialogando com quem? Freud, Lacan? Sim, sim. Se a gente conecta isso ao quadro geral, a visão do Cornell dialoga, mas também contrasta, né? Com Freud, por exemplo, que focava muito na competição, no Édipo, Certo. e Lacan, que enfatizava o pai como a lei, a ordem simbólica. Cornell ele não nega isso, mas ele puxa o foco para outra coisa, para a consequência emocional desse distanciamento silencioso. Ah, o impacto no sentimento, na emoção. Exatamente. O problema central para ele é essa falha na comunicação íntima, afetiva, entre homens de gerações diferentes. E o peso disso para a saúde emocional masculina. Então, o que a gente tira disso tudo? Basicamente, Cornell joga a luz sobre uma dinâmica silenciosa, muitas vezes invisível, mas com impacto enorme, né? Nas relações pai-filho e na expressão emocional masculina. Precisamente. E isso levanta uma questão importante para a gente pensar. Como será que essa regra de silêncio, que o Cornell identificou lá atrás, décadas atrás talvez, ainda se manifeste hoje em dia, nas famílias atuais? Boa pergunta. E como ela continua, talvez, a influenciar o jeito como a identidade masculina é construída na nossa sociedade? É algo para se pensar, né? Com certeza. Fica a reflexão. Obrigada por acompanhar mais essa. Escreve aí nos comentários Psico Leitura Fiel e a gente se vê no próximo capítulo.